eu sou a Aline e o nosso grupo vai falar sobre a prova documental. A prova documental ela é uma representação física que tem como finalidade reforçar aquilo que foi alegado pela parte e traz a sua veracidade, a sua autenticidade. E ele se dá através de um documento público ou um documento privado. A prova documental ela começa lá no artigo 405 do Código de Processo Civil, que diz que o documento público faz prova não só a sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Documento público é todo documento que é emitido por um órgão público. E documento não vai ser só aquele que segue formalidades, mas também vai valer como documento os fatos ocorridos ou declarados na presença de um oficial público, como o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor. Já no artigo 406, traz que quando a lei exigir instrumento público, como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, poderá suprir-lhe a falta. Quando a lei exigir um documento público específico, nenhum outro documento, nenhum outro meio de prova poderá ser usado no lugar. É um requisito necessário para a validade do ato, como o casamento. O casamento, ele só consegue provar com a certidão de casamento, o óbito com a certidão de óbito. Então, nenhum outro documento pode ser usado no lugar, sob pena do juiz considerar o ato inválido. O artigo 407, ele traz que o documento feito por oficial público incompetente ou sem a observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular. Quando o documento ele não é feito por um agente capaz, ele não é feito da forma correta, mesmo que as partes tenham consciência disso, mesmo que as partes tenham subscrito o documento, ele perde a eficácia de documento público e passa a valer como um documento particular. O documento particular é aquele que não tem intervenção de um oficial público. O artigo 408, ele traz que as declarações constantes do documento particular, escrito e assinado ou somente escrito, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Então, o que tiver declarado no documento particular, ele vai ser considerado verdadeiro. Vai presumir que tudo aquilo que esteja ali é verdadeiro. O parágrafo único, ele complementa que, quando todavia contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. Como uma pessoa, ela vai lá e declara num documento que ela tem ciência de determinada coisa, esse documento ele não serve para provar o fato. Ele só declara que a pessoa tem ciência daquilo, mas ele não declara que determinado fato ocorreu de tal forma, quem fez aquilo. Ele só declara que a pessoa tem ciência do fato. O artigo 409, ele diz respeito à data do documento particular. Todo documento, em regra, ele é datado. E o artigo diz que quando surgir dúvida ou impugnação entre as partes, eles poderão provar com qualquer meio autorizado por lei. E parágrafo único, em relação a terceiros, ele vai considerar a data do dia em que foi registrado, desde a morte de alguns dos signatários, a partir da impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários, da sua apresentação em repartição pública ou em juízo, do ato ou do fato que estabeleça de modo certo a anterioridade de formação do documento. E o artigo 410, ele diz respeito ao autor do documento particular, quem que vai ser o autor daquilo. E os incisos diz que o autor vai ser aquele que o fez e o assinou, aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado, aquele que, mandando compô-lo, não o firmou, porque conforme a experiência comum, não se costuma assinar, como livros empresariais e assentos domésticos.
Bom, meu nome é Camila, eu vou dar continuidade nos artigos do processo civil. O artigo 411, ele diz assim: considera-se autêntico o documento quando, inciso 1º, o tabelião reconhecer a firma do signatário, inciso 2º, a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico nos termos da lei. Inciso 3º, não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. Bom, o artigo 411, ele considera-se autêntico o documento cuja autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive os eletrônicos. Tanto que várias certidões negativas, elas são obtidas por meio eletrônico. A autenticidade do documento, seja ela fotografia, desenhos, escritos ou gravações, considera-se autêntico após apresentado em juízo, se não houver impugnação e nem impugnação pela parte contrária, sendo autêntico o documento que é assinado pela presença de um oficial público. E após a autenticidade, pode-se ainda ocorrer a impugnação, pode um oficial público afirmar que a assinatura da pessoa seja falsa ou houver impugnação pela parte contrária também. Bom, e para que o documento ele seja considerado como meio de prova, é indispensável que seja escrito por seu autor e seja autenticado. O artigo 412, o documento particular de cuja autenticidade não se duvida, prova que o autor fez a declaração que lhe é atribuída. Parágrafo único. O documento particular admitido expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado a parte que pretende utilizar-se dele para os fatos que lhe são favoráveis e recusar o que são contrários ao seu interesse, salvo se provar de que esses não ocorreram. Bom, o artigo 412, ele não se estende a terceiros, E ele trata da prova do autor do documento sobre a declaração efetuada. O parágrafo único, ele dispõe da questão da indivisibilidade, ou seja, não pode, como regra, o autor aproveitar-se do que lhe é favorável e rejeitar o que não é benéfico, que lhe é desfavorável. Isso não pode ocorrer. A eficácia probatória do documento particular, previsto no caput do artigo, dispõe que o documento particular autêntico, aquele reconhecido pelo tabelião, prova que o autor fez a declaração que lhe é atribuída. O documento será visto e valorado em sua integridade. O artigo 413, o telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento particular se o original, constante da hesitação expeditora, tiver sido assinado pelo remetente. Parágrafo único. A firma do remetente poderá ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original depositado na estação expeditora. Bom, a transmissão de dados e imagens para a prática de ato processual, sendo o documento transmitido por fax, a via original deverá ser apresentada em juízo em até 5 dias após a transmissão. E esse artigo ele se refere-se à transmissão de informações para compreender as diversas formas de comunicação eletrônica dos dias de hoje. É possível reconhecer firma diante de tabelião, a assinatura daquele que presta informações que são transmitidas. Os meios de transmissão de dados eles têm a mesma eficácia probatória dos documentos particulares. Para tanto, basta que a via original constante da estação expeditora tenha sido assinado pelo remetente. O artigo 414. O telegrama ou o radiograma presume-se conforme o original, provando as datas de sua expedição e de seu recebimento pelo destinatário. Bom, o artigo 412 ele expõe sobre a data que será considerada, ou seja, a de sua expedição e a do recebimento pelo destinatário. Bom, o telegrama ou radiograma presume-se conforme a original, desde que observado o teor do artigo antecedente e desde que não ocorra impugnação à autenticidade da assinatura e à veracidade do contexto documento transmitido, previsto lá no artigo 411, no inciso 3º. Uma vez provados a data de sua expedição e o recebimento pelo destinatário, é relativa admitindo a produção de prova em contrário. Bom, então é exposto a fidelidade de transmissão em relação ao documento original e a data de expedição do telegrama será de mais fácil compreensão e normalmente coincidirá com a data de seu recebimento pela estação receptora.
O artigo 415. As cartas dos registros domésticos provam contra quem os escreveu quando: inciso 1º, enuncia o recebimento de um crédito. Inciso 2º, contém anotação que visa suprir a falta de título em favor de quem é apontado como credor. Inciso 3º, expressam conhecimento de fatos para os quais não se exige uma determinada prova. O artigo 415, eles falam sobre as cartas e os registros domésticos como meio de prova. Bom, para que se formem as provas, é importante o seguinte passo, né? Que registram o recebimento de um crédito. Por exemplo, anote-se em uma agenda particular lá quem é apontado como credor, né? Presume essa anotação que possui um débito. Daí pode ser também que, contém a anotação que visa suprir o fato de um título, né, em favor de quem é apontado como credor, né? A pessoa assume aquela anotação que possui um débito. Também que expressem conhecimentos fatos para os quais exija a prova determinada. A carta, ela é um escrito que contém declaração de um fato, de uma ideia ou de uma manifestação de vontade, endereçada a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. O registro doméstico, ele é aquele escrito que serve de qualquer suporte de uso particular e que registra de maneira informal um fato com o objetivo de permitir sua lembrança ou reconstrução futura. O inciso 3º, né, ele trata da verdadeira norma de encerramento. Não se trata de provar a ocorrência de algo, mas de provar que é essencial para a própria validade do ato no plano de direito material. O artigo 416, a nota escrita pelo credor em qualquer parte do documento representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor. Parágrafo único. Aplica-se essa regra tanto para o documento do credor conservar em seu poder, quanto para aquele que se achar em poder do devedor ou de terceiro. Bom, introduz o artigo 416, né, ele acrescenta a figura de um terceiro ao lado do devedor, como portador daquele documento que contém aquela declaração. Bom, apresentando-se, né, uma carta ou um registro doméstico, faz prova contra aquele que escreveu, sendo igualmente certo o escrito que anuncia o recebimento de um crédito. Né? O presente artigo, né, o artigo 416, ele tem por finalidade deixar claro que a nota escrita pelo credor em qualquer parte do documento representativo de uma obrigação faz prova em benefício do devedor, permanecendo o documento em poder do credor ou poder do devedor ou de um terceiro. Bom, pode ser invocado qualquer nota que possa significar algo contrário ao credor, bastando que ela tenha sido escrita por ele ou por alguém a mando dele, e esteja inserido no documento representativo de obrigação. Olá, meu nome é Gabriela e eu vou dar continuidade nos artigos que falam da prova documental. Tanto a legislação tributária quanto o próprio empresário têm pleno interesse em manter a escrituração contábil e financeira de sua empresa em dia. Surge, então, a presunção de que as declarações contidas nos livros empresariais podem fazer prova a favor ou contra o empresário. A favor, quando preenche certos requisitos legais e forem devidamente escriturados, sem vícios, e confirmados pelos parâmetros do artigo 418 do CPC. E quando contrários, é permitido ao empresário demonstrar por todos os meios em direito admitidos que os lançamentos não correspondem à verdade. Adentrando na esfera do direito empresarial, o artigo 1179 do Código Civil estabelece que, salvo os pequenos empresários do artigo 970 do Código Civil, o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizando ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. O artigo 417 do CPC dispõe que os livros empresariais também constituem prova documental contra o seu autor. Também dispõe que é lícito ao empresário demonstrar por todos os meios admitidos em direito que os lançamentos dos registros
que os lançamentos registrados dos livros empresariais não correspondem à verdade dos fatos, como dito anteriormente. Os livros empresariais também podem constituir meio de prova favorável à pretensão do autor em juízo. O princípio da comunhão das provas significa dizer que, independentemente de quem produziu a prova, esta mesmo se incorpora ao processo e auxilia no convencimento do julgador. Assim, como o artigo 417 do CPC, o artigo 418 dá continuidade às disposições sobre os livros empresariais como prova documental e dispõe dessa maneira que os livros que preenchem os requisitos legais do Código Civil e o da Lei das Sociedades Anônimas, por exemplo, provam a favor de seu autor no litígio entre empresários. O ônus de provar a irregularidade, portanto, caberá à parte contrária. Assim, como o artigo 412 do CPC de 2015, a escrituração contábil é indispensável conforme o artigo 419 do novo Código de Processo Civil. Ou seja, não se pode considerar apenas uma parte da escrituração em seu benefício e negar a outra parte que lhe prejudique. Dessa maneira, os lançamentos de escrituração serão considerados um conjunto como uma unidade. Eu vou falar um pouquinho dos livros comerciais obrigatórios. Escrituração dos livros comerciais obrigatórios. Uma das obrigações do empresário é a escrituração dos livros comerciais. Tem o livro obrigatório para todas as empresas, que é o livro diário. E eles podem ser substituídos por fichas quando se tratar de escrituração mecanizada ou eletrônica. Temos ainda os obrigatórios especiais, como o de registro de duplicatas, de entrada e saída, registros de ações nominativas, atas de assembleias gerais, presença de acionistas e, por fim, os facultativos, como o livro caixa e o conta corrente. Ainda, os livros empresariais, como prova documental, o artigo 420 do CPC prevê 3 situações em que o juiz pode ordenar, não de ofício, mas de requerimento da parte, a sua exibição integral: na liquidação da sociedade, na sucessão por morte do sócio, e quando e como a lei determinar. Em regra, os livros empresariais são invioláveis, portanto, a pessoa jurídica não é obrigada a exibir seus livros empresariais quando não fizerem parte do processo. O simples fato de o agravado ser sócio de determinada empresa não enseja autorização para se vasculhar sua escrita, especialmente com o objetivo de se apurar sua realidade financeira da pessoa jurídica. A ação de dissolução parcial da sociedade pode ter por objeto a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Sobre o artigo 421, o juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles o que for interessar no litígio, bem como as reproduções autênticas. É importante observar que o artigo 420 do CPC trata a exibição dos livros empresariais a requerimento da parte, ou seja, demanda petição dirigida ao juiz. No entanto, é possível que o juiz ordene também de ofício a exibição nos moldes do artigo 421. Dessa maneira, ele poderá ordenar a exibição parcial e não integral, como no artigo 420 do Código de Processo Civil, dos livros e documentos, e deles extrair o que for interessar no litígio, bem como as reproduções autenticadas. E é isso, e agora eu vou passar para a Lorena para ela dar continuidade nos artigos. Oi, eu me chamo Lorena, vou continuar tratando sobre prova documental
E eu vou passar dos artigos 422 ao 426 do CPC, tá bom? Então, vamos lá. O artigo 422 do Código de Processo Civil trata da eficácia probatória dos documentos particulares, dizendo que qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica ou a fonográfica, ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida. Parágrafo 1º. As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia. Então, o parágrafo 1º é uma novidade do CPC de 2015, que vai tratar a respeito das fotografias digitais que tenham sido extraídas da internet. A princípio, essas fotografias serão dadas como verdadeiras. Entretanto, se impugnadas, se a parte contrária impugnar, a parte que juntou as fotografias vai ter que comprovar a respectiva autenticação eletrônica, e se não houver essa autenticação eletrônica, o juiz vai determinar a realização de perícia para verificar se são mesmo verdadeiras. Parágrafo 2º. Se tratar de fotografia publicada em jornal ou em revista, será exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte. E parágrafo 3º. Aplica-se disposto nesse artigo a forma impressa de mensagem eletrônica. Então, é possível que a parte deseje juntar a fotografia retirada de uma revista ou um jornal. As mesmas disposições do artigo 422 também vão valer para provas como a impressão de mensagens eletrônicas, como WhatsApp e e-mail. Ela pode juntar e apresentar como prova. O artigo 422 do CPC trata, enfim, da prova documental constituída por qualquer reprodução mecânica. Assim, elas podem formar prova tanto sobre os fatos quanto sobre coisas representadas, e a parte final do artigo 422 dispõe fazer provas, contanto que a sua conformidade com o documento original não seja impugnada por aquele contra quem foi produzida. Essas são disposições que o artigo 422 traz para tentar se adaptar aos meios de prova da atualidade, a partir da rede mundial de computadores e de mídias sociais. Do mesmo modo, conforme o artigo 423, as reproduções dos documentos particulares, fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição valem como certidões sempre que o escrivão ou chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original. O artigo 424 continua tratando sobre a eficácia probatória dos documentos particulares, dizendo que a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original. Isso é feito para facilitar. Então, se a parte estiver sobre a posse da cópia de um determinado documento particular, ela vai juntar essa cópia e ela terá a mesma validade do documento original. O escrivão vai fazer a conferência entre o documento original e a cópia apresentada e verificar se eles são idênticos. O documento particular original e sua cópia possuem o mesmo valor probatório, né? Como já dito. Cabe então ao escrivão conferir ambos os elementos, atentando-se à previsão de intimação das partes. Do mesmo modo que na previsão do artigo 424, quanto ao documento particular e sua cópia, o artigo 425 apresenta o rol de documentos cuja cópia tem o mesmo valor probatório que o original. Esse artigo traz diversos incisos falando sobre isso e, por último, 2 parágrafos dizendo que, parágrafo 1º, os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso 6º deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória. E o artigo 2º diz que, tratando-se de cópia digital de título executivo, extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar o seu depósito em cartório ou secretaria. E o artigo 426 dispõe a evitar que o juiz seja ludibriado com uma enganação ou algum borrão
alguma emenda ou algum cancelamento que tenha sido feito no documento. No caso, evitar que o juiz seja enganado. Então, a partir disso, o juiz, verificando algumas dessas situações, ele vai analisar este documento e dar a ele a fé que ele deva merecer. Mas esse valor atribuído pelo juiz precisa ser feito de forma fundamentada. Tem que existir uma justificativa. Quando em ponto substancial e sem ressalva, contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento, e decidirá, por fim, sobre a força do elemento na prova documental. Nesse caso, é preciso considerar a autenticidade dos documentos particulares. Para isso é usado o artigo 411, que é o que a Camille já havia falado antes, e eu vou estar passando por ele de novo rapidinho. Que diz: considera-se autêntico o documento quando o tabelião reconhecer a firma do signatário, a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal da certidão, inclusive eletrônico, nos termos de lei, e não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. No caso, se a parte não impugnar, aquilo vai ser dado como verdadeiro. Então, a autenticidade do documento vai depender do reconhecimento de firma, a certificação digital e sempre que a parte contrária não tiver impugnado. E o artigo 414 do CPC vai continuar tratando da autenticidade dos documentos particulares, porém vai tratar da sua indivisibilidade, né? Que ele não pode ser dividido ou retirado em parte, não pode ser usado em parte. Portanto, o documento particular admitido expressa ou tacitamente pela parte individual, ou seja, somente pode ser admitido no todo, não em partes. Desse modo, a parte não pode aproveitar do que lhe beneficia na prova documental, mas recusar o que prejudica. Agora a Mara vai continuar passando por esses artigos e ela vai tratar do artigo 434 até o 438. Obrigada. Olá, eu sou a Mara e em sequência ao tema prova documental, vocês puderam acompanhar nos vídeos anteriores da força probante dos documentos. Agora irei falar a respeito da produção da prova documental, que está nos artigos 434 ao 438 do novo CPC. O artigo 434, ele diz que, como regra, cabe às partes juntar os documentos na petição inicial, no caso do autor, ou na contestação, no caso do réu. E se esses documentos consistirem em reproduções cinematográficas ou fonográficas, eles deverão ser juntados de acordo com os termos do caput, mas a sua exposição será em audiência e as partes serão previamente intimadas. Com relação ao momento da produção da prova documental, ela poderá ser produzida a qualquer momento dentro do processo e não somente, única e exclusivamente na fase postulatória. É o que diz o artigo 435, que admite que a prova documental possa ser produzida inclusive em fase de recurso, mas o juiz tem que permitir à parte contrária se manifestar sobre aquele documento no prazo de 15 dias. E o juiz também ele precisa avaliar essa conduta da juntada de acordo com o artigo 5º do CPC. E as partes só poderão juntar novos documentos ao processo, fora a petição ou fora a contestação, em duas situações. Se a parte quiser fazer prova de um fato que aconteceu posteriormente, ou se a parte quiser juntar um documento para se contrapor ao outro documento juntado aos autos. E apresentando um novo documento por uma das partes, a parte contrária poderá adotar o que dispõe os incisos 1º ao 4º do artigo 436, que é fazer críticas, impugnar assinaturas, suscitar falsidade. E nas hipóteses dos incisos 2º e 3º do artigo 436, a impugnação tem que ser específica, não se admitindo a alegação genérica de falsidade. No artigo 437, podemos ver que na contestação, o réu deve se manifestar sobre os documentos anexados na inicial. Do mesmo modo, o autor deverá se manifestar na réplica sobre a prova documental. O parágrafo 1º, ele diz que sempre que o requerimento de juntado de documentos for realizada, a parte contrária deverá ser ouvida no prazo de 15 dias. E o parágrafo 2º do artigo 437, ele fala sobre esse prazo, que poderá ser dilatado a requerimento da parte,
quando o juiz entender que as condições e complexidade da prova assim o justificam. Podemos ver no artigo 438 que o juiz ele vai requisitar às repartições públicas as peças e mandar extrair dessas peças aquilo que cabe ao processo, no prazo máximo e improrrogável de 30 dias. Dessas peças ele vai mandar extrair certidões, reproduções fotográficas que ele indicar, que foram indicadas pelas partes, e em seguida ele devolve às repartições de origem, lembrando que dentro desse prazo de 1 mês. E as repartições públicas também elas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico conforme disposto em lei. Bom, concluímos que a prova documental se refere a qualquer coisa capaz de demonstrar a existência de um fato e a sua importância reside na estabilidade. É tida como a prova mais forte do processo civil, ficando o magistrado livre para atribuir assim a cada meio de prova o valor que entender que mereça. Bom, finalizo assim mais um vídeo sobre prova documental. Obrigada e até mais!